né? A mesma coisa que você fala assim, é mentira, como ele falou lá no... Ele, ou a filha, enfim, lá no Vilela. Ele gosta de ser chamado de Didi. Você pega o cartaz dos Trapalhões, tá escrito assim, ó, Renato Aragão, Dedé, Mussum e Zacarias. Não tá Didi. Sério? Só olhar. Eu nunca notei isso. Não tem Didi. Não tem. Cara, que spoiler foda. Não é que ninguém reparou, né? Eu nunca reparei isso. Eu sou uma isso. fã dos Trapalhões, caramba. Não é nem segredo, tá aí. Nesse corte do Salada Podcast, o escritor Rafael Spaca dá detalhes do relacionamento e dos bastidores do lendário grupo humorístico Os Trapalhões. Por mais que o personagem Didi, interpretado por Renato Aragão, tenha ficado conhecido no Brasil inteiro pelas piadas e também pelo carisma, nos bastidores, ele nunca gostou de ser chamado pelo personagem. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas antes não se esqueça de deixar o seu gostei e de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Obrigado. Você vem aqui, já essa é a terceira vez que você vem aqui, e você deve ouvir muito essa pergunta, que eu tô ouvindo muito essa pergunta. Esse documentário realmente existe? Existe. Porque a galera fala, pô, será que não é lenda? Não, mas então... Você já ouviu isso? Sim, mas isso é muito fácil, assim, primeiro de tudo, que eu tinha prometido e fiz, que assim, o Trapalhada Sem Fim tem um canal no YouTube, lá, que tem tipo, que eu chamo de pílulas. É o quê? É tipo 30 segundos de cada fala. Eu tô falando aqui pra você que lê sobre o documentário. Então todo mundo que eu falei que eu entrevistei, se você olhar no canal do Trapalhada Sem Fim no YouTube, tá lá um trecho disso, da fala do cara. Então tá lá. Isso é a prova concreta, certo? Tá. Tem os teasers já, tem 2 do documentário. E tem também algumas matérias de imprensa tal que repercutiram o documentário. Então isso já é a prova. Segunda, o livro com a transcrição das entrevistas. Tem 800 páginas, quer dizer, não foi a inteligência artificial que fez isso aí, é a transcrição das entrevistas. A minissérie temática vai ser lançada agora. Quero fazer esse formato para podcast, formato para cinema, né, o longa-metragem pro cinema, e depois a série mesmo pro streaming. Então isso tá mais do que... Pro ano que vem a gente pode esperar grandes coisas aí do documentário. Sim, sim. Tem algum spoiler aí que você lembra, alguma entrevista que você nunca falou sobre ela aí, que você pode deixar mais um Cara, spoiler tem, aí? assim, um cara que... Você vê, isso que eu falei do sentido de urgência, né? Que das 78 pessoas que eu entrevistei, acho que 8 já faleceram, né? E uma delas, infelizmente, quem faleceu esse ano foi o Roberto Lee, que é o cara que sempre tinha aquelas programas Trapalhões, as brigas, tudo. Ele sempre estava envolvido nessas brigas, era sempre um dos vilões e tal, e foi produtor, até assistente de direção do... Roberto Lee. E Roberto Lee... Você acha a imagem dele aí, Gabriel? É difícil até achar, cara, mas o Roberto Lee, e Lee porque ele era muito fã do Bruce Lee. Né? É um cara assim, uma figura fantástica, cara. Eu entrevistei ele na casa dele. Não, eu tenho aqui, obrigado. E, cara, ele deu uma entrevista assim, fantástica, desnudando completamente assim, os Trapalhões, né? Eu sempre falo do Baiaco, que falou da questão do Zacarias e tal. A do Roberto Lee eu guardo assim as 7 chaves, né? Agora tem um livro que vai contar tudo, mas, cara, assim, de como que era nessa questão da relação do Renato com os outros 3, né? Por isso que, assim, esses mitos todos, quando você entrevista essa galera, é esse aqui, ó. Ó, e você vê, ó, tá no YouTube, essa entrevista tá lá, ó, Roberto Lee e os Trapalhões. É o canal no Trapalhada Sem Fim, olha lá, ó. Essa é a entrevista que você fez com ele. Ele já faleceu. Olha lá o Bruce Lee ali. Lee, pô. Ele faleceu esse ano, cara, infelizmente. Não, tudo bem. O que ele falou no documentário aí? Então dá esse spoiler aí pra gente. Pode pausar. Fala disso, né, cara, da relação do Renato com os outros 3, né, dessa questão de não ter sido tão generoso. É um cara que trabalhou, assim, anos com o grupo, viveu tudo aquilo, viajou com os caras, fez filme, fez programa de televisão, enfim. Então era um cara que tinha um lugar de fala, assim, pra falar daquilo, né? Contando dessa relação, né? Que, assim, que eu sempre falo, né, disso, que por mais que o Renato trabalhasse, se dedicasse mais ao grupo do que os outros 3, faltou uma generosidade, né, para aqueles 3 caras, né, que ele não sabia fazer humor sozinho. Então o Roberto fala um pouco disso, assim, né, dessa questão do Renato olhar muito para ele e pouco pros outros 3. Mais tipo um egoísmo, assim, protagonismo ali dele. De tudo, né? Não só artístico, porque você olha, tudo do Renato era em escala maior, né? Os cartazes do cinema, o nome do Renato é maior, a figura dele é maior. Isso não é invenção, cara. Você olha os cartazes, você vê aquilo, né? A mesma coisa que você fala assim, é mentira, como ele falou lá ele, ou a filha, enfim, lá no Vilela. Ele gosta de ser chamado de Didi. Você pega o cartaz dos Trapalhões, tá escrito assim, ó, Renato Aragão, Dedé, Mussum e Zacarias. Não tá Didi. Sério? Só olhar. Eu nunca notei isso. Entendeu? Então, assim... Em qualquer... Não. Qualquer cartaz. Dá pra dar um Google aí, você vê. Cartaz dos Trapalhões aí. Qualquer.
E assim, eu entrevistei as pessoas que falaram, não, ele não gosta de ser chamado de... E assim, eu acho uma polêmica até vazia, besta. Mas é que ele leva isso tão a sério que vira uma polêmica, entendeu? Olha lá, ó, Renato Aragão, Pelé, Dedé, Mussum, Zacarias. Aí você pega qualquer outro cartaz e vai ver de novo. Renato Aragão, nunca tá escrito Didi. Não tem Didi. Não tem. Cara, que spoiler. Não é que ninguém reparou, né? Eu nunca reparei isso. Eu sou uma fã dos Trapalhões, É. caramba. Não é nem segredo, tá aí. Cara, é verdade. Puxa outro cartaz aí, Gabriel, por favor. Meu. É, porque podia estar Renato Aragão, Manfred, Antônio Carlos e Mauro Fácil, né? Não tá. Como é que é o nome deles? De todos eles? O Renato Aragão? Renato Aragão, o Dedé Manfred Santana, o Mussum Antônio Carlos Bernardes e o Zacarias Mauro Fácil Gonçalves, né? Mauro Fácil. Sim, e aí no cartaz ali... Você vê, tem Renato Aragão, Dedé, Mussum e Zacarias. Esse aí é o que ele esse mostrou. deve ser o que já mostrou. Esse aí. Aí, de outro novo, aí, ó. Renato Aragão, Dedé, Mussum. E Zacarias. A definição tá muito verdade, boa, mas é Os isso. Trapalhões de Mágico de Oroz. Ele nunca pôs o casamento como- dos Trapalhões, ó. ó, Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum. Cara, que incrível isso. Eu Né? nunca tinha notado isso. É. Então, assim, não é. Você vê que ele. E muitas vezes ele tá. Às vezes eles mudavam o nome, né? Mas a maioria dos filmes, o personagem era o Didi que tava lá. Né? Às vezes muda um nome ou outro do personagem. Então no cartaz podia estar o Didi, né? Não tá o Didi, tá o Renato. Então é só uma coisa assim muito, muito louca, né? Eu tenho que te fazer essa pergunta sobre o Didi. Porque isso virou assunto da galera que assiste aqui o SaladaCast. Virou muito assunto de bastidores, de comentários, principalmente dos cortes que saiu aqui também, de tudo que é falado. Por que do Renato Aragão parece ser o seu alvo? Existe alguma rincha pessoal você com ele? Sempre aparece esses bicos na minha vida, mas não demora uma semana, a pessoa esquece. Ninguém vai tirar a sopa da minha existência. Não. Cara, eu amo o Renato Aragão, cara. É que as pessoas não sabem distinguir assim o lado jornalístico, né, com o lado fã, né? Porque é engraçado que assim tem uma coisa que é louca também assim. Nenhum fã-clube dos Trapalhões gosta de mim. Nenhum. Todos me odeiam, cara. Sério? Todos. Por quê? Porque eu não sou esse fã idiota, sabe? Tipo, passa pano pra tudo, tal. Você olha, você observa, você fala, cara, aqui é isso, aqui, sabe? Igual aqui, do cartaz. Quer dizer, ele nunca escondeu isso, tá aí, é o nome do cartaz, mas você vê, ele não se auto-intitula Didi. Por mais que a maioria dos filmes, o personagem no filme chama Didi. Às vezes tem um Bonga, às vezes é um outro nome e tal, mas ele nunca usou o nome Didi. Se caso queira assistir a entrevista completa, o link estará na descrição do vídeo. E muito obrigado por ter ficado até aqui e não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal ativando o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado.